Bonita. São maravilhosas. Você já tá filmando? Tá. Ah! Perdeu o foco, velho. Ah, não tô entendendo esse telefone, Fernanda. Tá perdendo o foco. Perdeu o foco? Perdeu. Ah, eu achei que você tava falando que eu perdi o foco. Não, aqui. Eu tenho uma teoria que chama vai com medo mesmo. Porque na minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa muito tímida e deixei de fazer muitas coisas na minha vida. E eu deixo até hoje. Pois é, Daniela. Tem esse vídeo pra você também. Inclusive, você assista depois, né? Pra dar mais visualização. E aí, quando passou, eu fiquei um pouco mais velha e vi o tanto de coisa que eu deixei de fazer. Me bateu um arrependimento que eu criei essa teoria, que é vai com medo mesmo. Porque eu tive alguns experimentos que eu vou contar aqui, que eu fiz com medo e a sensação foi sensacional. A sensação foi sensacional. E uma das histórias que eu queria contar hoje não tem a ver com timidez não, mas várias metáforas. Que eu fui num parque aquático, eu acho que foi lá em São Paulo uma vez, que o tobogã era 90 graus. E ele era muito, muito alto. Quando eu subi todas as escadas e olhei pra baixo, eu falei, eu não vou. Só que a fila estava enorme, as pessoas estavam me esperando pra ir. E eu fiquei travada assim, ai, eu não quero descer, mas as pessoas estão me esperando e tal. E eu sentei. E aí eu tava demorando tanto que o salva-vidas me empurrou. Você foi empurrada? Fui empurrada. Mas a sensação foi tão boa, foi tão energizante, aquela adrenalina, aquela coisa assim, e aquele grito assim, aliviador. Existe grito aliviador? Não sei, mas foi. Ó, foi tipo muito bom. isso. E aí quando eu cheguei lá embaixo, eu sei que não foi certo, mas eu falei, graças a Deus que ele me empurrou, porque foi ali que eu vi que a gente vai com medo mesmo e aí a gente se diverte. É muito bom isso. Outra história que eu tenho pra contar, essa tem a ver com timidez, não é bem metáfora, mas serve como metáfora também, se quiser. Quando eu tava no primeiro ano, eu curso Direito, quando eu tava no primeiro período, um professor meu me convidou para participar de uma sociedade de debates, era uma competição entre os alunos para discutir um caso que ele ia apresentar para nós, e aí cada turma ia competir uma com a outra. As turmas da manhã iam competir entre si e as turmas da noite iam competir entre si. E aí, no final, quem fosse o ganhador da manhã ia competir com o ganhador da noite. Eu estudava de manhã. E aí, eu aceitei, mas quando eu estava estudando o caso, eu peguei o lado da defesa. E, sinceramente, não tinha defesa para a pessoa. Era sobre o quê? Era sobre uns meninos que foram pra caverna lá. E ele matou uma criança matou outro menino. Mas ele matou achando que era um demônio. Mas enfim. Não tinha muita defesa pra ele, não, porque ele já praticava bullying com a pessoa que ele matou. Então, a defesa era muito difícil. E eu fiquei com a defesa. Eu, no primeiro período... Foi que tinha que elaborar? Sim, eu tive que elaborar. Eu e mais... Meu grupo, né? Eu e mais 2 pessoas. A gente elaborou e eu mandei muita mensagem pro meu professor falando, eu não vou conseguir, eu não quero mais, eu tô com vergonha, as pessoas vão me ridicularizar. E aí, quando foram 3 etapas. A primeira foi excelente, os jurados lá me elogiaram, eu não conheço os jurados, foram convidados do professor, né, ex-alunos dele que já formaram, me elogiaram pelo carisma. E aí isso já me deu aquela força para a segunda etapa, e aí a gente passou para a terceira etapa. E aí no final das contas, a gente ficou em segundo lugar da manhã, e eu no primeiro período. Então, isso para mim foi o potencial. O potencial não, o ápice, né? Porque eu consegui fazer um negócio no primeiro período. Então a gente tem que ir com medo mesmo, porque é com medo que a gente faz as coisas. E olha que a gente faz bem. Tá? Faz bem mesmo. A dica do vídeo é essa. Vai com medo mesmo. Não esqueça de avaliar o vídeo, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Obrigada
Ou de nada. Meu psiquiatra que falou, meu ex-psiquiatra. Falei assim, não, eu tenho muito problema pra apresentar, né? Você já percebeu isso? Então, eu falei com ele sobre isso, meu probleminha. Aí ele falou, mas isso significa que você vai brilhar. Sabe o Fred Mercury? Fred Mercury, antes de entrar no palco, ele tremia todo. Mas isso era o significado que ele sabia que ele ia brilhar. Sabia que ia ter sucesso em relação a isso. E eu, uau, beleza. Tá vendo? Só que eu não ultrapassei esse medo ainda, não. Não vai não ultrapassar. Aí você já tá falando. O quê? Você já tá falando Não, aqui. mas eu tô falando com você, é diferente, entendeu? E com o YouTube inteiro. Não vale não, você é doida.